E vocês se lembram, né, que o vídeo passado tinha terminado com o Zhang e com o Gandalf, e o Jiahong também se iluminando lá com a sabedoria do Li sobre a alquimia. Pois bem, e o Zhang ali se tremendo, ele diz que ele está conseguindo ver. E um raio de sol bate na porta da sabedoria dele. O Li refinando ainda, ele ainda tá lá explicando pra eles, dando uma aula, dizendo que um bom alquimista precisa ser um mestre de matrizes. E que pelo fato do Yang Ji ter conseguido construir uma formação de matriz como essa, os alquimistas dele superou muito os 3 que estão ali. O Jiahong sendo iluminado também pelo Protinha, ele pergunta se ele é um deus. E também ele pergunta ali pro Li, né, que toda parte da mente do alquimista é importante. Como que ele pode estar usando ela pra estar conversando com eles? O Li pergunta pra ele se ele acha que ele quer. Ele só tá preocupado que eles não entendam nada e que a partir de agora ele não tá falando mais nada. Tomou um esculacho, rapaz. O Zhang e o Gandalf fuzilam ali o Jiahong com os olhos. O Li deixou os 3 estarrecidos completamente enquanto assistiam. E cada movimento que ele fazia parecia uma obra-prima que tocava o coração de cada um presente. Os 3 pensam que nunca imaginou que seria tão lindo refinar. E nesse momento as pílulas já estão tomando forma. E agora ele vai estar refinando uma arma Shuan. Ele começa a utilizar um fogo azul para estar derretendo e moldando ali um metal e começa a tomar alguma forma ali. O Zhang ele fica incrédulo porque reconhece como um original estado do ferro. O Li explica que os alquimistas de primeira linha precisam usar os melhores materiais, e mesmo o ferro comum pode ser usado para estar forjando uma arma Shuan quando volta ao seu estado original. Ele pega aquela rocha que roubou lá do Meng Bai e joga lá pra cima onde está aquele ferro em seu estado original. Então começa a se fundir tudo fazendo uma gororoba lá gigantesca. Então com uma aura roxa começa tudo ir lá pra cima, parece que tem trovão, sei lá se é da arte ou não, mas começa a ir tudo lá pra cima. O Jiahong ele diz que não consegue estar vendo por conta que tem muita fumaça, e o Gandalf diz pra ele estar usando o poder espiritual. Então uma silhueta roxa começa a aparecer dentro daquele fogo azul que o Li estava usando. E ele por fim utiliza a técnica condensar. E o formato de uma espada aparece finalmente, rapaziada. Nossa, bonita, tá? E o Li usa uma técnica ali que puxa de volta aquela espada lá pra baixo. E ela volta girando numa velocidade ali que bate com tudo ali no chão na frente de todo mundo. Ficou meio estranha essa espada aí, não ficou? Parece que ela ficou toda remendada. Os 3 sem perder tempo já estão em volta ali observando aquela espada roxa. E o Li tá lá na frente do caldeirão dando tapa e abrindo ele de novo. E os 3 ficam lá observando do Li pensando se já acabou. O Li tá ali acabadinho também limpando o suor do rosto. O Jiahong observando isso já corre em direção ao Li pedindo pra ele estar descansando e oferece ali uma poção pra ele. O Li dá uma fungadinha ali na poção. O Li diz que aquelas pílulas são de pureza muito baixa que só serve pra estar alimentando animais e ele joga fora. O Jiahong vai lá chorando pegar as pílulas dele falando que gastou um preço estratosférico nelas. O Zhang também sem perder tempo já foi oferecer as pílulas de alta pureza ali pra ele. Mais um chupa-bola apareceu ali pra estar oferecendo algumas pílulas. Meu Deus do céu, que isso? O Li pega ali uma das pílulas, né, que o Gandalf trouxe e ele pergunta se aquilo ali não é um afrodisíaco. Tentando se escapar, o Gandalf diz que é pro ancião Zhang. O Zhang ele também fica puto falando pra ele tá falando direito ali com ele e pergunta qual Zhang que ele tá falando. Mas o Li simplesmente pega uma pílula ali, não sei da onde, toma ela. Ele senta ali pra cultivar e diz que o resto é tudo lixo, que é melhor meditar por alguns segundos. Ah, o Li tomou aquela pílula do afrodisíaco, meu Deus do céu. A refinação do Li foi sem dúvidas impactante pra eles. Os 3 ainda continuam sentindo como se estivessem em um sonho. Alguns deles ainda nem ousam acreditar no que viram. Mas então o Li ele começa a respirar fundo e diz que finalmente se recuperou. O Ji ele pergunta se o poder espiritual dele já foi totalmente recuperado. O Li diz que sim, que ele só é um alquimista de primeiro grau e é natural ele estar recuperando rápido. Assustado, o Ji pergunta se não é muito rápido, que ele demorava pelo menos 7 dias para se recuperar totalmente depois de refinar. Mas o Li pergunta: lixos como você ousam se comparar comigo? Com a espada na mão, o Li diz que era o que ele estava esperando e pergunta pro Gandalf e pro Zhang o que eles acharam. O Zhang pega a espada e o Gandalf também fica observando ela. Os dois começam ali a sentir o poder da alma da espada e o Prota pergunta: e então, o que vocês acharam? O Zhang diz que é uma espada perfeita e que tem muita energia fluindo por ela. Ele nunca tinha visto uma arma mística tão perfeitamente balanceada. Contudo, como ela foi forjada por um ferro refinado, ela tem um selo e questiona como que seria ela sem esse selo. O Li questiona se ele viu a pedra do sol roxo que ele adicionou depois. O Gandalf fica surpreso por ter usado aquela pedra do sol roxo e ele questiona se não é aquela pedra utilizada para construir
destruir a matriz gravitacional. O Lee diz que é exatamente, e que ele incorporou 2 matrizes gravitacionais no selo da arma mística e pede para eles estarem vendo com atenção. Ele coloca a espada no chão e diz para estar liberando, e uma força gravitacional roxa rodeia todos que estão ali. O Zhang, surpreso, ele diz que é uma força gravitacional de 10 vezes. O Lee concorda e ele diz que liberou somente uma matriz ali gravitacional e que a outra tem também um poder gravitacional de 10 vezes. E juntas elas conseguem estar somando ali um poder gravitacional de 100 vezes maior. Mas se ele liberasse as 2 matrizes, a espada não teria força suficiente e poderia se autodestruir. O Zhang e o Gandalf ali ficam impressionados por ter 2 tipos de matrizes e 3 estados de liberação. Sem perder tempo, o Zhang já vai lá pedindo a espada emprestada pra estar estudando por alguns dias. O Lee responde que se ele emprestasse uma arma pra 3 lixos como eles, que arma que ele usaria pra se defender, e questiona se ele usaria aquela espada defeituosa. Sem questionar, ele só responde que ele realmente está certo. O Zhang, tentando manter ali a compostura, ele começa a pensar que ele queria pegar de volta aquela espada pra poder estar destruindo ela. E o Jiahong ali todo reluzente, pensando que é uma honra, um status, a mais pura felicidade ser chamado de lixo pelo Liu Shao. E o Lee diz que ele provavelmente vai usar essa espada somente para estar cultivando, que isso vai estar aumentando a força dele exponencialmente, e que o nome da espada vai ser Pretona. O Jiahong, entre o mate dele, vai lá e questiona, né, por que vai chamar ela de Pretona? O Prota ele não escuta direito, e aí o Jiahong já se liga, ele já sabe que o Prota vai dar um esculacho nele, e diz que não é nada, deixa quieto. E ele fica ali pensando, nossa, essa foi quase, hein? E agora então o Lee ele vai dar uma olhadinha ali nas pílulas. Ele vai lá até o caldeirão e abre ele. E estão lá todas as pílulas perfeitas, que deixou o Gandalf impressionado. E o Jiahong fica lá todo orgulhoso, pensando que essas são as pílulas refinadas pelo mestre dele. E o Lee diz que como agradecimento ele vai passar 1 hora ali tirando as dúvidas de todos eles. O Zhang e o Gandalf ele começa a comemorar loucamente. E a obra explica que o Zhang e o Gandalf são conhecidos no continente Tianshui, mas o Liu Shao, por outro lado, ele foi conhecido mundialmente. E para o Lee responder às dúvidas deles foi tão fácil como ensinar estudantes do primário. Depois de um tempo, tá lá o Gandalf e o Zhang agradecendo por estar sanando as dúvidas dele. Então o Lee se vira pra estar indo embora e ele vai estar voltando para dar algumas aulas ali de novo quando ele tiver tempo livre. O Zhang lá atrás pergunta pro Gandalf o que ele acha do Liu Shao, e o Gandalf só responde que é único. E o Zhang disse que ele também teve ali uma oportunidade de estar tirando dúvidas com o Lord Yangdi, e que o Lee ele passou a mesma sensação. Mas o Gandalf disse que se o Lee realmente fosse um discípulo do Yangdi, ele não negaria. O Zhang concorda com o Gandalf, dizendo que ele realmente não é discípulo do Lord Yangdi, porque ele passou uma sensação de ser mais único do que o Lord Yangdi. Na casa da Meng-Yu, ela estava voltando ali e se depara com o jovem mestre Yun e questiona por que ele está ali. Então ela já percebe alguma coisa de errado e pergunta qual que é o problema. E o Protinho ali, meio revoltado, pergunta onde que está o Meng Bai. Ela responde que quando ele melhorou, ele seguiu o seu tio que mora do lado até a mina. Mas então alguém grita que voltou. E ele volta todo felizinho também, falando que o mestre tá ali. Rapaz, se eu fosse tu, eu não ficava feliz assim não, tá? Ele começa a despejar aquelas pedras, falando pra estarem olhando que ele conseguiu muitos minérios hoje. Mas do nada o Prota dá um tapaço na cara dele. Nossa, ele vai lá pro chão, rapaz, e manda ele estar se ajoelhando. Nossa, ele ficou acabado, cuspindo sangue ali no chão. Revoltado, ele questiona quem é ele pra tá batendo nele. O Lee, com a expressão sombria dele, diz que ele é o mestre dele e que ele mandou tá praticando arduamente todos os dias os 3 estilos, e pergunta também se ele fez isso. O Bai começa a gritar dizendo que ele precisava ganhar dinheiro, que ele precisa estar ajudando a irmã dele. A Meng-Yu fala pro irmão que tá parando de falar e pede só pra ele estar se desculpando com o Lee. Mas o Bai ainda tá revoltado ali, perguntando por que ele vai se desculpar. Ele bateu nele sem razão e pergunta que tipo de mestre é esse. O Lee chama ele de merdinho ingrato e manda ele ficar de joelhos e joga ali um tipo de poder que pega bem no joelho do guri. E sem nenhuma outra opção, ele realmente fica de joelhos ali, cerrando os dentes de raiva, e começa a gritar ali com o Lee de novo, falando que ele se recusa a obedecer ele. E que o Lee só está atrapalhando ele e fala pra ele tá matando ele se ele conseguir. O Lee diz que não é grande coisa tá matando ele, que ele só tá sendo uma grande desgraça. A Meng-Yu, conhecendo bem o Lee, ela já se mete ele no meio, pedindo pra ele não fazer isso. Ela se vira ali pro Meng Bai e começa a fazer o drama dela de novo, pedindo pra ele se desculpar rápido ali com o mestre. Mas alguém de repente começa a entrar ali na casa perguntando que barulheira é essa. E esse daí é o tio Lee, pelo visto, né? O Meng Bai começa a chamar por ele, pedindo pra tá salvando. Já dentro da casa ele pergunta o que está acontecendo.
O Mengbai começa a dizer que o Lee ali forçou ele, tá aceitando como mestre e tá dizendo que vai matar ele. O tio Lee reconhece que o Yunxiao ele é um garoto talentoso, mas que ele é muito controlador. O Yunxiao pergunta quem é ele e por que ele está interferindo na lição que está dando no discípulo dele. O tio Lee chama o Yunxiao ele de arrogante. A Mengyu diz que o Mengbai está mentindo, que está inventando coisas. O Bai ali de joelhos ainda diz que não está mentindo, que é tudo verdade, que se fosse para aceitar algum mestre seria o tio Lee. O tio Lee então diz que hoje ele vai estar aceitando ele como discípulo. E os dois começam ali a sonhar acordados, dizendo que quando eles ficarem fortes eles vão estar criando um grupo mercenário e vão estar ganhando muito dinheiro. Mas antes ele vai estar cuidando daquele mestre indesejável no momento. A Mengyu, sabendo que o tio Lee vai tomar um pau ali, ela tenta impedir ele. Mas o tio Lee diz que só vai dar uma liçãozinha nele, que não vai realmente machucar. O Lee diz ali pra ele que ele vai ficar ali parado e que se conseguir acertar um fio de cabelo, ele vai se ajoelhar e lamber os sapatos dele. O tio Lee e a Mengyu, ele ficam surpresos com a arrogância também do Prota ali, sem acreditar. Mas sem perder tempo, ele já se prepara ali pra atacar. Ele usa a técnica do punho cerrado e começa a ir em direção ao Lee. Mas no meio do caminho, o Lee usa uma técnica da alma, o supressor universal da alma, expansão proibida. E sem fazer um único movimento, o tio Lee já começa a cuspir sangue ali. O Mengbai e a Mengyu ficam preocupados com o tio, mas o Prota manda ele se ajoelhar. Sem nenhuma opção ou uma força contra isso, ele já está de joelhos e o Prota manda ele lamber os sapatos. E o Mengbai, ela tá quase chorando, pedindo pro tio tá levantando. E continua pedindo ali pra ele tá batendo no Lee com o seu punho cerrado e com a sua palma de ferro. Mas o tio Lee já está lá quase lambendo as botinhas do Prota, mas ele só dá um bicudão na cara dele, dizendo que ele não é útil nem pra lamber os sapatos dele. Aí o Mengbai ficou desolado, meu Deus do céu. Vendo o tio ali no chão, ele começa a pensar que ele acabou de ser chutado como um cachorrinho. E o Lee atrás do Mengbai ali pergunta se ele não queria morrer e que agora é a vez dele. Assustado, ele pede pra não tá chegando perto. E a Mengyu, ele vai segurar na mão do Prota, pedindo pra ela tá perdoando ele, que o irmãozinho dela é jovem, que não sabe como o mundo funciona, e que se o Lee quer culpar alguém, que culpe ela, que não ensinou ele direito. Decepcionado, ele diz que ele tinha um futuro promissor, mas agora ele não quer mais ele também. Agora o garoto pede pro Prota não ir embora, né, seu vacilão? Então ele começa a se rastejar indo em direção ao Protinha e pede pra tá não deixando ele, que ele tá querendo agora aprender as técnicas das artes marciais com ele, e declara que ele estava errado. O Lee diz que não tem interesse em ter discípulo tão patético como ele. O Bai ali mete a cabeça no chão dizendo que ele estava realmente errado e pede pra ter mais uma chance. A Mengyu vai ali tentar convencer o Prota também, dizendo que não vai deixar ele minerar e ela vai ter a certeza de fazer ele treinar direitinho. Nesse caso o Bai não vai concordar não, porque ele vai querer ajudar a irmã sim. O Prota, como uma boa pessoa, diz que vai dar mais uma chance. Se ele abrir os 7 chakras e ir para o reino da origem em 5 dias, ele vai estar aceitando ele como discípulo. Caso contrário, é melhor sumir da frente. A irmã diz que 5 dias é muito pouco tempo, que ele só tem 5 chakras abertos, mas o Bai tá motivado, dizendo que 5 dias deve ser o suficiente, já que o mestre deu esse prazo. Então o Lee vai embora, dizendo que em 5 dias ele vai estar voltando para ver o progresso do garoto. Agora o Protinha chegando num hotel, ele vai lá pro quarto e ele começa a cultivar com a Bretona. E lá na Associação dos Alquimistas, o Zhang e o Gandalf estão anunciando que eles vão estar entrando em isolamento juntos depois de muitas décadas, e todo mundo tá tentando especular o motivo disso. Até o Jiahong, ele sumiu ali da vista pública pra estar cultivando. E 5 dias depois, tá lá o nosso Protinha saindo, e ele já chegou nas 4 estrelas. Chegando próximo lá na casa dos irmãos Meng, dá pra escutar um berro lá de dentro. Chegando mais próximo da casa, a guria tá falando lá pro irmão tá parando de cultivar, mas ele está dizendo que não pode, que tá quase avançando. Então o Prota abre aquela cortininha ali da porta e ele se depara com a situação. E o Mengbai tá só na capa da gaita de novo, todo verde ali, e a irmã dele tá pedindo pra tá parando, pelo amor de Deus. E bem no momento da chegada do nosso Prota, ele realmente passou para o reino da origem. E ele tá lá todo felizinho, gritando que ele conseguiu. Mas ela diz pra ele tá vendo o corpo dele que está terrível com esse veneno e que ela vai procurar o jovem mestre Yun. E ela se depara com o nosso querido Yunxiao, né? E ele está surpreso com a quantidade de veneno que ele gerou e que isso vai ser o suficiente. E o Bai tá lá todo feliz também, dizendo pro mestre que ele conseguiu, que ele chegou no reino marcial em 5 dias. O Lee já tá lá na frente dele, mandando ele já sentar que ele vai estar absorvendo esse veneno. E ele começa a tacar tudo pra dentro, essas venenadas todas aí. Mas o Bai ele questiona do porquê que além do veneno ele também sentiu a força dele sendo absorvida. E o Lee ele começa ali então a dar uma aula de Tianwu
sobre o corpo venenoso da terra e do céu. E ele diz que o cultivo atual dele não é forte o suficiente para estar lidando com o veneno. Quando o nível de cultivo dele melhorar, ele vai estar aguentando venenos mais potentes em grande quantidade. E quando ele atingir o equilíbrio ali, não só será capaz de integrar com o veneno, mas também vai poder estar usando ao seu favor. E então ele será incrível. O Bai ali, ele questiona sobre um corpo naturalmente mais poderoso, e ele responde que existem inúmeros outros tipos de corpos, mas se ele continuar cultivando, ele vai ser capaz de estar batendo contra todos eles. O Bai então ele questiona se o veneno no corpo dele é algo bom, e o Lee responde que com certeza é algo bom, se não fosse porque ele iria absorvê-lo. Então aí o Bai ele percebe que ele estava sendo usado esse tempo todo. Então do anel dimensional dele, ele tira aquelas pílulas que ele refinou e diz pra ele estar usando aquelas pílulas ali quando ele não estiver perto e o corpo dele ficar feio daquele jeito de novo, mas que não é pra ele estar parando de cultivar. E o Bai agradece pelas pílulas. E o Prota também entrega ali uma pílula de impacto pra Mengyu, porque como ela trabalha pra estar sustentando a casa, ela não tem tempo pra estar cultivando. E essa pílula aí vai estar tornando ela uma guerreira marcial. A Mengyu aí só se importa com dinheiro mesmo, né? Ela fala que isso daí é caro pra garai. E o Prota fica ali pensando que se fosse na vida passada, uma pílula dessa daí seria de valor inestimável. Mas então o tio Lee entra ali novamente, perguntando se o Bai vai estar minerando hoje. E se depara de cara ali com o nosso Protinha. Mas o Bai já vai na frente ali do tio Lee, falando pra estar olhando pra ele, que ele se torna um guerreiro marcial. Sem jeito, o tio Lee ele fica suando frio, falando que ele é um monstrinho. Mas o seu mestre ali é um monstrão. Mas então o Protinha pede ali pro tio Lee, tá chegando mais perto. E ele vai indo se tremendo todo. E o Shao pergunta qual que é o nome dele. Ele responde que todo mundo chama ele de tio Lee, e que ele pode estar chamando ele assim também. O Lee, com aquele semblante sombrio de novo, diz que ninguém nunca usou pedir que chamasse de tio antes. Você deseja morrer tanto assim? Com o cu na mãe gaguejando, diz que é Lee da Yuan. O Lee então revela que está interessado em estar pegando aquelas pedras do sol roxo e que vai estar pagando 500 moedas de ouro por mês. O da Yuan diz que ele costumava trabalhar com as pessoas que estão naquela equipe de mineração e que isso daí vai ser molezinha. E então o da Yuan vai embora. E o Prota diz ali pros irmãos Meng, pros dois se arrumarem, que eles vão estar indo para um banquete. Os dois ficam ali confusos, perguntando qual banquete seria esse. E o Lee diz que vai ser no palácio. E os dois ali ficam sem jeito nenhum. Então eles vão em várias lojas, provando várias roupas, fazendo aquela comprinha, preparação para estar indo no banquete. Mas então de repente o Prota diz que ele lembrou de algo importante que ele precisa estar fazendo, e que a noite vai estar esperando eles lá no lado das portas do palácio. E mete o pé, vai voando longe. E ele não tinha porra nenhuma pra fazer, né? Ele tá lá comendo bem de boa sozinho. Mas de repente alguém passa ali por trás do Lee e chama por ele. No mesmo momento o Lee se vira pra ver quem era, mas ele não para não. E o Lee fica ali meio revoltado, falando que ninguém vai fazer ele de bobo. E lança aquele palitinho lá do que ele tava comendo na direção. O cara vai saindo em zigue-zague ali no meio de todo mundo. Mas então ele nota alguma coisa vindo na direção dele e se vira na mesma hora tentando ver o que é. E coloca a mão na frente pra se defender e acerta em cheio. Ele se questiona como que isso é possível e questiona também por que tá cheirando a carne aquilo ali. Mas uma mãozinha pega ali no ombro dele e é carregado pra longe com o Yun Shao. Num local remoto eles estão descendo ali e o Prota joga ele no chão e pergunta quem que ele é e manda ele desembuchar na hora. E o cara diz que só queria atrair ele pra um lugar mais quieto pra poder tá passando uma mensagem. O Lee ele nota alguma coisa e o cara começa ali a tirar o sobretudo, o chapéu ali dizendo que é ele. Esse daí é o Li Xian, do reino Yuashushaken. O Prota reconhece ele, pergunta por que ele não está do lado do quarto mestre. Ele aparentemente fica feliz, né, porque tem alguns rumores aí rolando à solta e eles parecem ser verdadeiros. Mas o Lee diz pra ele estar indo direto ao ponto. Mas então ele questiona se o Lee vai estar indo no banquete imperial. Mas o Lee simplesmente ignora e diz que se ele continuar gastando o tempo dele, ele vai estar indo embora. E esse cara aí diz que o quarto mestre falou que o Lee vai estar dificultando as coisas pra ele e pede pra não estar fazendo muitos conflitos. Sem nenhuma preocupação, o Lee diz que ele só é um escravo que foi adotado pela família Lee. Ele é um Zé Ninguém. No caso, esse Zé Ninguém é o Lee. Se ele não conhecer o seu lugar e entrar no caminho do Lee, ele não vai se importar em estar esmagando ele. Na hora, aquele cara lá já fica assustado com essa reação. O cara então explica pra não estar subestimando ele, porque tem pessoas poderosas o ajudando e que atualmente a família Lee inteira está sob seu controle. E pede pro Lee estar aguardando o mestre e o lord deles pra estarem se preparando, que eles vão estar erradicando os insetos todos de uma vez. O Lee revela que não está interessado em participar de plano nenhum e que o imperador deve estar conivente com tudo isso. O cara fica surpreso que o Lee já chegou nessa conclusão. Ele segue o mestre por todo lado aí só agora que ele soube que a família imperial tá no meio de tudo isso. Então ele questiona como que o Yun Shao chegou nessa conclusão e ele diz que isso foi bem óbvio. O Lorde tem a maioria dos militares, ele pode reunir milhares só de chamar. Então o Lee ele começa a explicar o raciocínio dele, dizendo que o pai dele está no controle de milhões e atualmente está defendendo a fronteira ocidental. E o país atualmente se trata do exército privado da
família Lee. E isso pode estar ameaçando o rei. E a ascensão da família Lan também é meio perigoso, né? Pra estar colocando a família Lee em xeque. Então a majestade fez o Lee uma marionete. E obviamente restringiu ali o pai do Lee nas fronteiras ocidentais para não estar voltando. E é isso que o imperador está querendo. Aquele cara fica impressionado pelo Liu Xiao saber de toda essa situação complexa e pergunta se podem estar fazendo alguma coisa a respeito. Mas o Li só diz ali para não estar se preocupando e é para ele só estar obedecendo lá o que o mestre dele pedir. Ele tenta falar mais alguma coisa, mas o Li já corta ele pela metade ali e diz que ele não tem interesse de participar dos planos dele. Mas se o Li não tomar cuidado e o imperador cansar do papel dele, ele não se importaria de estar substituindo eles por outra pessoa. O cara ali fica em choque com as palavras do Prota. E é por aqui que nós vamos ficar hoje, rapaziada. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Valeu e até mais. Deixa o like.